Nós sabemos um pouco da história de Judas pelo que a palavra de Deus nos diz. Sabemos que ele era um dos 12, chamados pelo Senhor, um daqueles que viu grandes coisas do Senhor. Ele viu milagres, ele viu o Senhor Jesus no Sermão do Monte, ele viu a palavra de Deus sendo pregada, vidas sendo transformadas, curadas, transformações de lares e de famílias, o reino de Deus avançando, grandes obras ele viu através de seus olhos e do seu testemunho, daquilo que o próprio Deus fez. Não somente ele, mas no texto nós vemos dois personagens muito eh, parecidos de uma forma e diferentes. Nós vemos Pedro, aquele também que foi chamado pelo Senhor, um servo fiel, que dentre os discípulos ele era considerado como líder. Era aquele que estava na frente deles. Era aquele que tomava a palavra, muito por emoção e muito por saber e entender quem era o Senhor. Esses dois servos de Deus, Judas pode ser chamado de servo de Deus com um objetivo, o objetivo de fazer aquilo que o trabalho que seria o trabalho mais pesado, o trabalho daquele que seria aquele que entregaria o mestre. E Pedro, os dois, dadas suas proporções, eles apresentam um comportamento parecido. Eles negaram o Senhor. Judas vendeu o mestre. E nós vemos, através da vida dele, em alguns textos, que ele era o responsável por cuidar das finanças do ministério. Ele era o responsável por administrar as finanças. Em alguns relatos em João, nós vemos que ele administrava mal e tinha um certo interesse. Quando Jesus foi ungido, ele reclamou do bálsamo que foi derramado, não por conta do ato em si, mas pelo custo. Ele não estava interessado em ajudar os próximos, mas estava interessado em adquirir uma parte daquela porção que aquele bálsamo valioso poderia nos trazer. Ele apresentava sinais de um homem que não foi transformado, mesmo em contato com o Evangelho, mesmo vendo o poder de Deus, mesmo vendo a glória do Senhor. Pedro, ele foi um daqueles que mostrou um comportamento diferente. Ele foi um dos discípulos que mostrou uma vida que foi transformada pela graça de Deus. Pedro foi um daqueles que disse, talvez uma das maiores confissões de fé das Escrituras: Tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esses homens negaram Jesus. Esses homens falharam. Esses homens tomaram decisões equivocadas. Judas vendeu o mestre. Judas deu aos sacerdotes ah, o seu Senhor. Depois disso, depois desse trato ser selado, o pagamento ser feito, os discípulos preparam a Páscoa. Os discípulos celebram a Páscoa. E dentro dessa celebração é anunciado aquele que trairia o Senhor. É anunciado aquele que selou um pacto com os mestres da lei, que venderia o seu mestre em troca de 30 moedas de prata. Tudo isso para que as escrituras se cumprissem. Tudo isso para que a palavra de Deus fosse cumprida através desses atos. O traidor foi indicado, a ceia do Senhor é apresentada, Pedro é avisado que negaria Jesus. E ele diz: Não, mestre, jamais o negarei. Jamais o negarei. Talvez por alguma pretensão, ele chegou ao ponto de se achar o melhor dentre os seus discípulos e dizer: Não, jamais negarei, mestre. Talvez eles neguem, talvez eles abandonem, talvez eles te deixem, mas eu jamais deixarei. A ceia finaliza, os discípulos e Jesus caminham para o Getsêmani, onde Jesus chama eles para a oração, e quando ele clama ao Pai e retorna aos seus discípulos, esses estavam dormindo. Jesus os repreende e chama a atenção deles e vai à oração novamente. Seus discípulos não conseguem prevalecer em oração e logo em seguida ele anuncia aos seus discípulos que
Já estava perto a hora de ele ser levado. Jesus é preso, Jesus é apresentado através da vida de Judas com um beijo que o traiu. Jesus é levado aos sacerdotes, ao sinédrio. E no meio desse contexto, Pedro é visto ali. Estava Pedro assentado fora do pátio. Aproximou-se uma criada e lhe disse: Também tu está com Jesus, o Galileu. Ele que tentava se esconder de quem ele realmente era. Ele que tentava se esconder daquilo a quem ele servia. Ele que tentava se esconder daquilo que Deus tinha feito em sua vida. E aqueles que estavam ao redor reconheceram. Uma criada viu. Falou: Você é um daqueles que estava com o mestre. Ele nega. Ele, ele diz: Não, não sou eu. Não, nem sei o que dizes. No versículo 71 nós vemos: E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele mais uma vez nega. E ele jura agora: Não conheço tal homem. Logo depois aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. E Pedro continua a negar ao mestre. Depois disso, depois de negar, depois de jurar não conhecer aquele homem, imediatamente o galo canta. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cantasse, tu me negarás 3 vezes. E saindo ele dali, chorou amargamente. Lembrando daquilo que Jesus tinha anunciado a Pedro, que ele negaria 3 vezes, ele se foi e chorou amargamente. Logo em seguida, nós vemos o que Judas fez. Logo em seguida, nós vemos o que aquele que o vendeu, o mestre, fez. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata, os principais sacerdotes e os anciões, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa isto é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Essas duas histórias, esses dois homens, esses homens que viram o ministério de Jesus, que viram Cristo fazer os grandes milagres, elas nos mostram dois diferentes povos que há no meio do povo de Deus. Sempre haverá no meio do povo pessoas que ouvirão o Evangelho, que serão simpáticas ao Evangelho, que abraçarão essa religiosidade, e elas, no final de tudo, mostrarão que elas nunca entenderam o que Cristo fez. Elas nunca entenderam a morte, a salvação, a transformação que vem através dessa notícia do Evangelho. Elas fazem parte da igreja. Elas fazem parte no meio do povo. Ao longo dos séculos se levantarão pessoas parecidas com Judas, as quais ouvirão e buscarão o Senhor com algum tipo de interesse. Não um interesse genuíno, não um interesse verdadeiro. Só que Judas poderia muito bem olhar aquela situação e ver o que ele fez e se render ao Senhor. Sabemos que ele é o filho da perdição. Sabemos que ele é o filho, aquele que viria, seria o traidor. Mas o comportamento dele mostrou e comprovou de fato isso. Ele não se arrependeu como Pedro. E o texto é muito interessante como ele é construído, pois a história de Pedro vem primeiro, mostrando que Pedro negou Jesus da mesma forma, não vendendo por 30 moedas de prata, mas sendo um mau testemunho ali. Pedro negou o mestre, Pedro disse que não estava com ele, e quando o galo cantou, ele reconheceu o seu pecado. E pela graça de Deus, nós possamos ser achados como Pedro.
um daqueles que reconhecem os seus erros. E Pedro não era um dos qualquer discípulos do Mestre. Pedro era o principal, como eu disse anteriormente. E aí, mesmo assim, esse Pedro, homem valente e disposto a dar a sua vida ao seu Mestre, foi aquele que o negou. Quantas vezes nós, como povo de Deus, nos deparamos com uma vida assim? Quantas vezes nós, como povo de Deus, nos caminhamos como Pedro? Não quero dar tanta ênfase a Judas e aqueles que, infelizmente, caminharão com o mesmo caminho, mas eu quero lembrar a você que Pedro, sendo aquele que viu Cristo curar, Cristo salvar, Cristo transformar muitas vidas, foi um daqueles que falhou também. Ele negou o Mestre, ele falhou contra o Mestre, ele pecou contra o Mestre, e nós muitas vezes caminhamos de tal forma. Muitas vezes nos assemelhamos a Judas a certa proporção, porque por conta da nossa vida, da nossa correria, dos nossos sonhos, se nós pudéssemos vender a Jesus para acrescentar uma coisa a mais a nós, nós faríamos. Nós faríamos. Nós desejaríamos, pois muitas vezes os nossos corações estão distintos, distantes e longe do Evangelho por conta dos afazeres da vida. Como nós estudamos hoje cedo, lembrar que a vinda do Senhor importa, a vinda do Senhor está iminente, e muitas vezes o povo de Deus se esquece que o Senhor está para vir buscar o seu povo. Por muitas vezes esquecer do Senhor e não reconhecer a Deus como deveríamos reconhecer. Nós éramos capazes de vender o Mestre por 30 moedas de prata, e muitas vezes nós demonstramos que venderia o Mestre por muito menos, pois nós damos valores a coisas que nem valem tamanha quantia dessas moedas. Nós vendemos o mestre pelos nossos entretenimentos, nós trocaríamos o mestre pelos nossos prazeres, nós venderíamos o mestre pelas nossas promoções e melhores condições desse mundo presente. Nós trocaríamos o mestre por qualquer recurso. E às vezes nós não conseguimos assumir isso. Não percebemos, porque olhamos Judas e olhamos ele com distância. E nós esquecemos que se não fosse a graça de Deus, nós faríamos o mesmo e até muito pior. Pedro negou Jesus. Nós muitas vezes negamos Jesus. Só que nós temos o privilégio da graça de Deus de olharmos essas duas histórias e lembrar que Deus pode agir com graça e misericórdia, apesar dos nossos pecados. Pedro reconheceu que era pecador. E nós devemos reconhecer que falhamos contra o Senhor. Nós devemos olhar para a nossa vida, as áreas da nossa vida que nós temos trocado os prazeres, os desejos desse mundo em detrimento ao Mestre e nos voltar e clamar. Pedro, ele se foi, ele correu, ele saiu dali chorando amargamente. E em muitas situações da nossa vida, nós devemos sair, chorar amargamente, reconhecer as nossas falhas. Reconhecer que nós não temos amado o Mestre como deveríamos. Reconhecer que nós não temos louvado o Senhor como deveríamos. Reconhecer que nós precisamos dele. Nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos das boas novas. Nós necessitamos dessa esperança que tem sido anunciada. Que Deus nos ajude a não sermos discípulos, filhos de Deus aqui, pessoas que fazem parte da igreja, que vivem uma vida diante da igreja, do povo de Deus durante anos e não entendemos quem é o Mestre, não entendemos quem é o Salvador. Que Deus conceda graça à igreja para que ela se volte ao Senhor. E nós vemos o que aconteceu com Pedro. Ele chorou amargamente, se arrependeu dos seus pecados, foi-se diante do Senhor. Cristo continuou a caminhada para a cruz, Cristo continuou a caminhada para a salvação. Ele foi julgado, foi entregue, carregou uma cruz que era nossa, foi humilhado pelos homens, foi à cruz, morte essa tão pesada e dolorosa para salvar o teu povo. Talvez Pedro, pela fé, quando se rendeu e reconheceu os seus erros, olhava para isso. E nós,
quando pecarmos, quando falharmos, quando estivermos com o coração em outra coisa a não ser no Senhor, nós devemos olhar para essa cruz. Olhar para Cristo Jesus, aquele que foi crucificado, aquele que morreu, aquele que bradou, como diz João 19:30, tetelestai, está consumado, o preço da dívida foi pago, e todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus são salvos e transformados, estão libertos do peso do pecado. Cristo morreu, foi sepultado, a esperança dos discípulos desapareceram por algum momento, e logo em seguida, na manhã de domingo, é anunciado a ressurreição. É anunciado que aquele que prometeu que viria ao terceiro dia, ele veio. E depois de um tempo, encontrou os seus discípulos. E encontrou aquele Pedro que o tinha negado. E fez aquelas perguntas: Pedro, tu me amas? E Pedro, talvez com o coração sobrecarregado, pensando que havia o negado, havia deixado, havia falhado. Ele, tu sabes, Senhor. E às vezes, nós vamos se encontrar dessa forma. Diante do Senhor, diante da graça de Deus, devemos reconhecer que precisamos dele e que ele sabe o nosso coração. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe como estamos hoje aqui. Ele sabe como temos vivido nossas vidas. Ele sabe como temos nos comportado. E mesmo que os nossos comportamentos não sejam aqueles que deveriam ser, mesmo que a nossa vida não seja a vida que deveríamos viver, ele é pronto em nos perdoar. Ele é grande em misericórdia. Ele é grande em graça. Ele é soberano em amor. A graça do Senhor, ela repousa na vida do povo de Deus. Não se esqueça disso. Quando se encontrar em pecado, quando se encontrar distante do Senhor, quando se encontrar longe do Evangelho, lembre que Cristo morreu. Lembre que Cristo foi à cruz. Lembre que Ele morreu por nossos pecados. Lembre que Ele nos salvou. Lembre que Ele tem as boas novas de esperança. E se lembre também que nossa vida, a nossa esperança, ela não se limita somente aqui. E eu gosto de lembrar do que estudamos hoje cedo, pois a nossa esperança não está nessa vida. A nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança não está nesses recursos. A esperança está quando estivermos com eles, transformado plenamente. A nossa esperança é quando o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que anunciou que viria buscar o teu povo, ele vir transformar todo o nosso choro em alegria, toda a nossa tristeza em regozijo, toda a nossa lágrima em esperança, em glória, pois estaremos com ele perpetuamente. Nós, como povo do Senhor, mesmo se pecarmos e se falharmos, temos uma esperança que vai além dessa vida, que vai além desse mundo, que vai além desses prazeres e desejos temporais. A esperança eterna brilha a cada dia mais. E ela deve brilhar na vida do povo de Deus. Ela deve ser vista na vida do povo de Deus. Que Deus conceda graça a cada um de nós. Que nós possamos olhar a cruz, olhar a esperança que temos, olhar o quanto somos beneficiados pela graça de Deus, valorizarmos o evangelho que recebemos e fazer com que ele seja anunciado. Temos a esperança que ele virá, e essa esperança também deve fazer com que o povo de Deus faça com que isso seja conhecido. Seja conhecido através dos nossos lábios, seja conhecido através da nossa vida. Que o Evangelho, essa notícia que nos transformou e que nos dá esperança, possa ser vista através de nós, na nossa vida comum, na nossa vida diária, nas nossas responsabilidades, nas nossas atividades cotidianas. Que nós possamos mostrar que somos transformados pelo poder de Deus através de Cristo Jesus. Seja isso visto em nós, seja isso pregado por nós. Porque Pedro foi transformado ali. Ele negou, fez com que negou o Senhor, mas nós conhecemos a história dele. Nós sabemos quem ele foi para a vida da igreja e para a proclamação do Evangelho. E nós sabemos que nós devemos fazer com que o reino seja anunciado, pregado, com todo o nosso coração, com todo o nosso amor e com toda a nossa força. Deus seja tudo para nós.
Deus seja exaltado em nós, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir que Deus nos ajude, vamos pedir que Deus nos abençoe nesse momento.